Boa noite a todos. Nós somos o grupo 6 e iremos falar sobre a era bacteriológica e a discussão da causalidade. O nosso grupo é formado por mim, Amanda, Caroline Aparecida, Giulia Bolognese, Henrique Stankov, Micaele, Natália Aparecida e o Vinícius Cruz. Antes de iniciarmos a fala e as explicações referentes à era bacteriológica, eu vou falar sobre um pouquinho antes. Vou comentar um pouquinho sobre a era miasmática ou a teoria miasmática. O que seria isso? Os cientistas, os médicos acreditavam que as doenças eram causadas através dos miasmas. E o que seriam os miasmas? Os miasmas seriam gases, odores, fétidos e maléficos, na fala deles, que traziam e causavam doenças. E essas miasmas, esses odores, se criaram na Europa no século XVIII, tudo isso ocorreu por volta do século XVIII, e os miasmas, por causa da industrialização e o crescimento das indústrias e as pessoas e a migração da área rural para a área urbana, ficou se tendo muito acúmulo de lixo, essa questão da quantidade de pessoas que acabaram morrendo e não tinha onde se enterrar, e aí devido a estas questões, começou a se ter um grande acúmulo de sujeira, de lixo, né, causados nas cidades. E aí eles acreditavam que através dessa sujeira é que se ocorriam as doenças, né? Não que hoje, atualmente, a gente não entenda que essa questão da doença ocorra através da questão da limpeza, mas eles acreditavam não somente nisso, e não que se tinha um agente etiológico por trás dessas doenças, né? Eles ainda não conheciam isso. Essa época foi importante porque através dessa época é que se ocorreu uma reforma sanitária na Europa, né? E se viu a questões de higiene. Já a era bacteriológica se iniciou por volta do século XIX, né, com a descoberta do microscópio pelo Anthony van Leeuwenhoek. Ele iniciou esse processo do microscópio, e com a descoberta da pasteurização por Louis Pasteur é que realmente se teve uma evolução, né? No Brasil, no século XIX, se iniciou a questão da Revolução Sanitária, e que foi muito importante, criando órgãos que são importantes até hoje para nós, como o Instituto Butantan, entre outros. Agora a Carolina vai falar um pouco mais sobre essa questão da criação do microscópio. A invenção do microscópio surgiu no final dos anos de 1590 por dois fabricantes de óculos, chamados Janssen e seu pai Hans. Eles passaram a experimentar lentes colocando-as em um tubo. E daí surgiu uma descoberta importante que mudou completamente a maneira do homem de ver o mundo. O seu surgimento possibilitou a observação e a exploração de diversas áreas desconhecidas, fazendo com que o conhecimento científico se expandisse. Foi daí que os seres invisíveis, que causavam diversas doenças na população, que muitas das vezes foram atribuídos ao sobrenatural, passaram a ser observados. Com a evolução da microscopia, foi realizada diversas mudanças, e depois de tantas descobertas, os microscópios sofreram melhorias que os transformaram no que conhecemos nos dias atuais. Muitas dessas técnicas foram desenvolvidas para a melhoria de sua utilização. E desde então, estes avanços permitiram que a biologia desse um enorme salto para que fosse possível estudar bactérias e protozoários responsáveis pela maioria das doenças de hoje conhecidas. Até o século XIX, pensava-se que a peste negra fosse causada por miasmas. A peste negra, uma doença infecciosa transmitida por uma picada de pulga e que se manifesta de três formas: bubônica, septicêmica e pneumônica. A peste negra foi uma pandemia que se deflagrou na Europa no século XIV, provocando uma das maiores baixas populacionais da história deste continente. Já a tuberculose, também chamada como peste branca, uma doença pulmonar infecciosa que teve seu auge por volta do século XIX, tendo como principal sintoma a tosse seca produtiva.
A doença se manifestava ainda mais através das propícias condições habitacionais e seu alastramento era veloz devido ao número elevado de pessoas. Observou-se que a tuberculose foi a doença mais disseminada e fatal de seu tempo, e que essa doença evoluiu há 15 ou a 20 mil anos a partir de outras bactérias do gênero. Também no século XIX, médicos estavam perplexos com a morte de milhões de pessoas em todo o mundo por causa de uma doença misteriosa chamada cólera, uma doença infecciosa intestinal transmitida por contaminação fecal oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados, tendo como principal sintoma vômitos e diarreia. Naquela época, ninguém sabia como evitá-la, até que um médico inglês chamado John Snow começou a investigar o surto. Ele estudou as epidemias de cólera em Londres e conseguiu incriminar o uso de água contaminada como seu principal evento. Os bichos de seda. No século XIX, as criações de bicho de seda foram novamente o foco de uma doença contagiosa. Armand estudou a doença dos bichos de seda e que foi chamada de pebrina, uma doença que se manifesta por pequenas manchas pretas. Quatrefages considerou a pebrina como uma doença que atingia ao mesmo tempo e no mesmo lugar um grande número de organismos. Por isso, ressaltou a importância de se adotar medidas de higiene e alimentação adequada em relação aos bichos da seda e evitar e diminuir os casos de pebrina nesses animais. Boa noite! Agora eu vou explicar para vocês rapidamente sobre dois grandes cientistas que fizeram a diferença na era bacteriológica. O primeiro deles nasceu no ano de 1822, no dia 27 de novembro, na região leste da França, possuindo como nome Louis Pasteur. Louis Pasteur foi muito importante para a ciência, pois contribuiu com a queda da geração espontânea, a qual se acreditava que a vida ela vinha de um material bruto. E foi com suas teorias, explicações e principalmente comprovações que conseguiu mostrar ao mundo que, na verdade, a vida ela só é originada a partir de outro ser vivo. Algo muito importante de se relatar é que Louis Pasteur contribuiu com a pasteurização, a qual é utilizada até hoje. A pasteurização ela foi estudada por ter tido um problema no vinho, a qual estava se transformando em vinagre. E ali naqueles estudos se descobriu que existia um fermento a qual estava fazendo com que existisse essa reação. E com o aquecimento do líquido a 55 graus Celsius, conseguiram reverter esse problema. E aí foi dado o nome de pasteurização, utilizado atualmente nos leites, cervejas, vinhos e sucos industrializados que vão esse processo do fermento. Algo também importante de relatar sobre o Louis Pasteur foi que ele desenvolveu a vacina da raiva. Sim, ela foi estudada no ano de 1880, mas apenas 5 anos depois, no mês de julho do dia 6, foi utilizada pela primeira vez em um menino de 9 anos, a qual teve total sucesso. Louis Pasteur, em 1888, inaugurou o seu Instituto Pasteur de Paris, a qual estuda doenças infecciosas e hoje é conhecido como um dos centros mais importantes mundiais de pesquisa. É também muito importante relatar sobre um outro cientista. Seu nome é Robert Koch, nascido no mês de dezembro do dia 11 de 1843. Robert Koch é muito importante, tanto que é considerado o pai da bacteriologia. Em 1883, ele redescobriu o agente causador da cólera, conhecido como Vibrio cholerae, e também contribuiu para a comprovação de que as bactérias podem sim provocar doenças nos seres vivos. Robert Koch também é muito importante, pois no ano de 1882 descobriu o bacilo causador da tuberculose, tanto que ele recebeu em sua homenagem o nome de bacilo de Koch. E por essa descoberta também ganhou o Prêmio Nobel de Medicina do ano de 1905. Robert também desenvolveu alguns métodos de cultivo sobre bactérias, tanto que esses métodos que ele conseguiu cultivar as bactérias são utilizados até hoje na microbiologia. E, além de tudo, ele também é considerado o maior descobridor das pequenas bactérias. E, por isso, em sua homenagem, declararam o dia 24 de março como o Dia Internacional da Tuberculose. Robert, ele também tem um Instituto Real, conhecido como Instituto Real Prussiano de Doenças Infecciosas.
e foi criado para o pesquisador que leva o seu nome, Instituto Robert Koch, em Berlim. Boa noite, meu nome é Henrique e hoje irei falar um pouco sobre Edward Jenner. Nascido em 17 de maio de 1749, foi um naturalista e médico britânico que aos seus 14 anos tornou-se aprendiz de cirurgiões. Quando voltou de seus estudos em Londres para sua cidade natal, ele se dedicou totalmente à medicina e ficou conhecido pela invenção da vacina da varíola. Edward Jenner começou a observar que as mulheres que ordenhavam as vacas eram imunes à varíola. Então ele começou a observar mais e ele percebeu que nas tetas das vacas existiam feridas iguais a das pessoas que tinham a varíola. Então ele resolveu fazer um teste. Ele retirou um pouco do pus que tinha nas tetas das vacas dentro das feridas e colocou em alguns machucados de crianças, de uma criança, no caso de uma criança de 8 anos, que foi o primeiro teste dele. E ele foi colocando, e a primeira semana a criança teve náuseas, teve febre, enjoos, tudo. E aí na outra semana ele fez o mesmo processo e viu que a imunidade da criança estava aumentando cada vez mais e não diminuindo. E ele percebeu que aqueles sintomas que a criança estava sentindo na primeira semana já não existiam mais. E então ele resolveu, dessa vez, na terceira semana, colocar um mais forte. No caso, ele tirou de uma pessoa esse pus na pessoa que já tinha varíola e colocou também na criança. E ele percebeu que a criança não sentia mais, não tinha mais aqueles sintomas que tinha antes, que os anticorpos dela continuou combatendo mais forte do que antes. E isso deixou ele imune à varíola. E foi daí da invenção de Edward Jenner a vacina contra a varíola. Boa noite. Agora eu irei falar um pouco sobre Jacob Heine, nascido em 1809. Foi um pioneiro no campo de anatomia e patologia microscópia. Fez inúmeras contribuições importantes para elucidar as estruturas de tecidos saudáveis e tecidos doentes. Foi um grande anatomista e um dos fundadores da medicina moderna. Ele teve inúmeros estudos, um deles como a córnea dos olhos e o crescimento das unhas do homem, e também pelas suas inúmeras descobertas anatômicas. Pelo menos uma dúzia das estruturas microscópicas levam o nome dele como homenagem, como por exemplo a alça de Henle. Boa noite, gente. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre saúde pública no final do século XIX e início do século XX. Bom, então no final do século XIX, a maioria das questões relacionadas a doenças infecciosas ela já havia sido respondida, principalmente no que se refere às doenças contagiosas. No entanto, ainda existem algumas dúvidas sobre a origem das doenças que surge sem que haja o contato direto com os indivíduos afetados. Da mesma forma, isso também era questionado com pessoas que eram expostas à doença e mesmo assim não apresentavam nenhum sintoma. Então, nos primeiros anos do século XX, foram desvendadas a participação de vetores e hospedeiros intermediários na transmissão de doenças e o papel dos portadores na manutenção da cadeia epidemiológica. Por volta de 1860, os fundadores da ciência chamada de parasitologia estabeleceram que os parasitas se tornaram, então, os responsáveis por importantes doenças do homem e até dos seus animais domésticos.
Embora houvesse muita especulação se os parasitas seriam mesmo os responsáveis pelas condições patológicas apresentadas pelas doenças, né? Segundo Foster, a história da parasitologia não é uma história de grandes eventos. Na verdade, ela se desenrolou ao longo do século XIX e XX em laboratórios de universidades, e na grande maioria das vezes esses laboratórios eles eram de precárias condições. Também nessa época, várias vacinas e soros imunes foram produzidos para doenças como febre tifoide, poliomielite, febre amarela, tétano, picada de cobra e entre outras. Então, à medida que eram identificados os modos de transmissão e as formas de reprodução de vetores específicos, várias melhorias sanitárias das condições de vida dos habitantes foram melhoradas, né? Então, também contextualizando um pouco, aqui no Brasil, o Centro de Bacteriologia, ele teve início em 1892. O Instituto de Bacteriologia da época, ele foi criado segundo o modelo do Instituto de Pasteur, em Paris, como um laboratório de saúde pública. Então, naquela época, 2 aspectos eram certos. O primeiro era o foco na pesquisa em microbiologia, desenvolvimento de tecnologias e métodos, e treinamento e aprimoramento de recursos humanos nessa área. E segundo, era o foco em produtos imunobiológicos, também com aplicações preventivas, terapêuticas e diagnósticas. E em 1925, o Instituto de Bacteriologia foi fechado e reorganizado como parte do Instituto Butantan, e aprimoramento de recursos humanos nessa área. E segundo, era o foco em produtos imunobiológicos, também com aplicações preventivas, terapêuticas e diagnósticas. E em 1925, o Instituto de Bacteriologia foi fechado e reorganizado como parte do Instituto Butantan. Vinícius Cruz, e agora vamos falar um pouquinho sobre a unicausalidade. A unicausalidade ocorreu durante a era bacteriológica e derrubou a teoria miasmática, que era a teoria mais aceita durante o início do século XX. Com a descoberta da microbiologia feita por Pasteur e Koch, houve uma reformulação no processo saúde e doença. Devido à crença na unicausalidade das doenças secundárias ao processo biológico, ficaram conhecidas como correntes biologicistas, pois asseguravam a primazia do biológico na determinação das doenças. Esse modelo contra a exposição no único fator. O agente impõe que as causas sociais das doenças são secundárias, não importando para o processo de cura. Ou seja, a unicausalidade baseia-se em teorias que se propunham a identificar os causadores de doenças e acabam esquecendo de identificar os hospedeiros ou o ambiente que eles vivem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Natália. Eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da multicausalidade. A teoria, ela em si, ela seria uma evolução da teoria unicausal, ou seja, ela não estaria dando tanto enfoque para a patologia do doente, não deixando de lado, claro, mas de outros fatores que poderiam influenciar. E outras predisposições a outras doenças. Então, ela de modo bem simples, ela tenta explicar, né, outros fatores, como idade, sexo, hábitos, costumes, entre outras coisas que podem influenciar o indivíduo, né, na doença, ou tanto regredir, ou como ela progredir, né. Tanto que tem um modelo de tríade ecológica de Lewis e Clark, que seria ambiente, agente e hospedeiro, com as características que eu descrevi agora, né? E ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, para poder explicar, de certa forma, por que as doenças acontecem, mesmo você tratando, o que pode influenciar, o que bateu essa curiosidade, né, pelos artigos que eu li, né? E através do tempo, essa teoria foi se modificando, foi incrementando a outras teorias. Temos a de Mayor Greenwald em 1930, com
algumas técnicas estatísticas para o câncer. Aí ele descobriu algumas estratificações sociais que tinham uma grande mortalidade nas classes mais baixas. Aí também teve em 1940 o modelo preventista, etapista. Ela manteve os modelos, os elementos, né, fundamentais da multicausalidade, porém ela foi agregando outras coisas. Mas em 1948, quando a Organização Mundial da Saúde, ela também definiu como saúde como o estado completo do bem-estar físico, mental, social, e não apenas ausências de doenças. Ou seja, nesse decorrer do tempo, elas foram se modificando, elas foram agregando umas às outras, né? Teorias, né? Para explicar o porquê o indivíduo fica doente, o que está contribuindo para isso, né? Então, esse é um pouquinho dessa teoria que eu tentei passar as minhas pequenas descobertas, né? E creio que por hora é isso. No Brasil, no final do século XIX, as condições de saúde elas eram precárias. Febre amarela, varíola, peste bubônica, moradias insalubres, entre muitos outros fatores negativos. Então, a era bacteriológica, ela proporcionou a descoberta de micro-organismos patogênicos e veio acompanhada do surgimento de instrumentos que auxiliaram muito nas pesquisas, como o microscópio, e de grandes nomes da ciência, que promoveram uma grande melhora na saúde pública de todo o mundo. Podendo assim comprovar diversas teorias e com isso desenvolver uma melhor qualidade de vida até os dias atuais, já que estamos falando de um grande número de mortes que foram evitadas com essas descobertas. Então, sem dúvidas, essa foi uma parte fundamental da história e um grande aspecto da nossa evolução. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.